Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, verso 1 a 3. 1 Reis 11, verso 1 a 3. O texto diz assim: O rei Salomão casou-se com muitas outras mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Muitas delas vieram de nações onde se adoravam imagem. Eram mulheres de Moabe e de Edom, e de Sidom e dos heteus. Elas eram mulheres de nações das quais o Senhor havia dito aos israelitas: Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque essas mulheres farão com que os maridos comecem a adorar os seus deuses. Apesar disso, Salomão as amava. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, e elas levaram o rei a desviar-se o seu coração do Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Ministra nos nossos corações essa noite, pelo poder do teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu tenho nos últimos dias pedido sabedoria ao Senhor para que Ele possa me conduzir dentro daquilo que é a vontade e as promessas dEle, aquilo que é a promessa do Senhor para as nossas vidas. E nessa noite eu quero pensar um pouquinho com você aquilo que nos afasta das promessas de Deus, as brechas que deixamos abertas em nossas vidas, que nos tiram das promessas de Deus. E ao estudar esse texto, a história de Salomão, este é um dos homens que deixou uma brecha enorme na sua vida, apesar de ter sido um homem muito inteligente, um dos homens considerado um dos homens mais inteligentes do seu tempo, da sua época, um homem que alcançou grandes objetivos, construiu um império, alcançou riquezas. Mas Salomão foi um homem que cometeu também erros. E ao longo da nossa história de vida, nós vamos perceber que as pessoas cometem erros. E muitas vezes os erros, eles são brechas que são abertas, como fendas que são abertas em muros ou em paredes, que levam as pessoas, e levam muitas vezes à queda, à destruição. E ao longo da história nós vamos perceber que muitas pessoas começaram muitas coisas bem. Começaram de uma forma assim, brilhante, o seu projeto de vida, independente de que área seja, independente que seja no casamento. Pessoas começaram bem às vezes em faculdades, começaram bem um namoro, começaram bem um casamento, começaram bem no ministério na igreja. A igreja muitas vezes começou muito bem, com uma grande proposta, mas ao mesmo tempo nós vamos ver que muitos que começaram bem, não conseguiram terminar bem. Muitas pessoas que às vezes você encontrou e viu a família inteira aqui, servindo a Deus do lado de você, e de repente você olha, hoje está toda a família destruída, desorientada, perdida, filhos longe da igreja, família inteira sem direção. Talvez eu esteja falando, você esteja lembrando de jovens que outrora esteve aqui nesse altar tocando, ministrando, fazendo teatro, e você olhava aquele jovem e dizia assim: olha, esse menino vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, essa família vai ser uma bênção. E de repente você olha e diz: meu Deus, o que aconteceu? O que houve? Quantas vezes
né, nos próprios ministérios da igreja, pastores que começam o ministério bem, e a igreja começa a caminhar, de repente, o final é desastroso, e nós vamos descobrir que muitas vezes isso acontece porque as pessoas não fecham as brechas, as pequenas brechas das suas vidas que os afastam das promessas de Deus. Quantos meninos começam bem um namoro, um projeto de família bem, mas termina de forma desastrosa porque não fecharam as brechas. E Salomão foi um desses. Salomão começou muito bem o seu reinado, muito bem. Talvez não haja ninguém depois de Salomão ou antes de Salomão que tenha ido tão bem como o rei de Israel ou de qualquer outra nação. E desde o começo da vida de Salomão, você vai descobrir que ele foi bem porque a transição do reinado de Davi para Salomão foi algo muito abençoador. Quando você lê o texto de 1 Reis capítulo 2, a Bíblia diz que Davi estava no final da sua vida, ele ia morrer, ele sabia que era chegado o tempo dele, então ele manda chamar Salomão, e ali ele traz palavras de bênção para o seu filho, falando de Salomão daquilo que era propósito do Senhor, falando para Salomão daquilo que era o projeto de Deus para aquele reinado que ele iria assumir. Davi traz palavras, apresenta a Salomão as promessas de Deus para aquele reino. Vamos lá, olha a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 2. A vida de Salomão, como rei, começa de forma abençoadora dentro da própria transição. É um reinado cheio de promessas, e promessas de Deus, promessas eternas. Veja o que diz o versículo 3 e 4, capítulo 2 de 1 Reis. Palavra do pai dele, tá? Para ele no momento de transição. Obedeça ao Senhor, o seu Deus. Siga todos os caminhos que ele mandar seguir. Guarde todos os mandamentos divinos escritos na lei de Moisés, de modo que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer, por onde quer que você for. Se fizer isso, o Senhor vai cumprir o quê? As promessas que me fez. Se os seus descendentes andarem corretamente, forem fiéis a mim, de todo o coração, de toda a alma, sempre haverá um descendente no trono de Israel. Veja, Salomão começa o seu reinado cheio de promessas, abençoado pelo seu pai, que havia sido um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia vai mostrar que os primeiros dias de Salomão foram tremendos. Ele alcançou grandes vitórias. Foi Salomão que construiu o templo de Jerusalém, que Davi tanto sonhou construir e não conseguiu. Foi Salomão que ganhou, se você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 8, você vai ver contando as muitas histórias e conquistas que Salomão obteve. A cidade que ele fortificou, os muros que ele construiu, as alianças que ele estabeleceu, a riqueza do seu império. Salomão estava indo muito bem. Porém, a Bíblia diz que Salomão deixou-se seduzir pelaquilo que era brecha, era aonde a roda dele pegava, era o ponto fraco do camarada. Rapaz, só pode ser uma fraqueza de mente esse negócio de ter 700 mulheres. Uma pessoa em sã consciência não faria um negócio desse não, gente. Uma só dá trabalho, dá, Getúlio?
Dá trabalho, Eliseu? Elas estão sorrindo aí, ó. E essa era a fraqueza de Salomão. E pior, era uma fraqueza, uma brecha que havia uma direção de Deus em relação àquilo. Porque as mulheres de Salomão, muitas delas, eram mulheres pagãs. E isso era transgredir a lei, era transgredir a vontade de Deus. Veja que Davi disse para Salomão, se Salomão, você quer ser abençoado, Deus tem promessas para você, e Ele vai te abençoar, porém, você precisa andar no caminho do Senhor. Querido, às vezes nós queremos as promessas, mas nós não fechamos as brechas que nos levam para longe das promessas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes nós queremos que Deus cumpra o que Ele prometeu na nossa vida, mas a gente sabe que existe algo pequeno no meio de tantas coisas que Deus pode fazer, que está nos tirando da vibe, que está nos tirando da intimidade com Deus, que está nos afastando do Senhor. E o texto diz que foi isso que aconteceu com Salomão. Salomão foi seduzido. Irmãos, quantos pastores começam bem o ministério, mas perdem a direção, porque às vezes são seduzidos pelo poder, por uma ideia de mega igreja. Às vezes são seduzidos pelos desejos sexuais. Quantas pais de famílias que tinham famílias abençoadas, casas prósperas, foram seduzidos, e seduções enganosas, que levam o homem e a mulher para longe da presença do Senhor. E sabe, queridos, nos últimos dias, o que mais Satanás tem feito é apresentado coisas que seduzem os homens, as mulheres, especialmente os jovens. O texto diz, se você continuar lendo, que Salomão, veja o versículo 4. Veja, a Bíblia diz que ele foi se distanciando do Senhor, porque ele amava aquelas mulheres. E elas fizeram ele, o versículo 3, desviar o seu coração do Senhor, principalmente quando ele foi ficando velho. O cara foi ficando velho, ficando bobo, né? Olha, o cara, em vez de aproveitar a experiência, né, foi ficando velho, ficando bobo. Por quê? Velho, com um monte de mulher novinha do lado, o cara vai ficando, vai se achando. Era a fraqueza do cara. Ele não fechou a brecha. E veja o versículo 4, o que diz? Elas conseguiram induzi-los a adorar o quê? Os deuses delas, em vez de se dedicar completamente ao Senhor. Quanta gente tem parado de se dedicar ao Senhor, porque tem sido seduzido por um monte de porcaria enganosa. Irmãos, não é pegação no pé não. Mas 90% das pessoas hoje, eu lembro quando eu era criança, minha mãe dizia assim para nós: não levante da sua cama sem falar com Deus primeiro. Minha mãe sempre dizia isso para nós: não levante da sua cama sem falar com Deus. Hoje, parece que não levante da sua cama sem olhar o WhatsApp, o Facebook, o seu e-mail, porque para ver se Deus me deixou algum recado para você lá, né? Tomara que Ele deixe lá. Tomara que passe uma alma boa e deixe um recado de Deus lá para a sua vida. Porque essa é a realidade. As pessoas estão sendo seduzidas pelas coisas enganosas e não mais estão voltadas para o Senhor. Não mais estão dedicadas ao Senhor. Irmãos, muitas pessoas não estão aqui hoje porque foram seduzidas por outras coisas. Muitas pessoas não estão aqui hoje à noite porque foram seduzidas por outras coisas.
E muitas delas foram seduzidas por coisas que os levam para longe das promessas de Deus, porque as promessas que haviam sobre Salomão são promessas que são estabelecidas sobre as nossas vidas. Bem-aventurado é aquele que anda no caminho do Senhor e que na sua lei medita dia e de noite. São promessas de Deus para mim e para você, ou não são? Bem-aventurados são os que meditam na lei do Senhor. São promessas para a minha vida, para a sua vida. Eu estava conversando com as irmãs hoje, nós fomos numa visita. Às vezes até a nossa agenda diária nos seduz, irmão. Você acha que você é o melhor porque a sua agenda está cheia. Porque você não está tendo tempo de fazer mais nada. E você acha, rapaz, eu estou virando cara mesmo. Se o celular meu não para. E você vai entrando nesse mundo enganoso. E daqui a pouco você não tem mais relacionamento com Deus. Um dia eu estava nessa correria aí. E uma coisa é você preparar sermão, outra coisa é você ter tempo com Deus. Uma coisa é você sentar e orar para a preparação do sermão, outra coisa é você ter a sua devocional, a sua intimidade. E os pastores correm risco, é tremendo, pastor está aqui, o pastor sabe disso. Se não vigiar, só senta para preparar sermão. Não é isso, pastor? Não tem intimidade com Deus, e o Espírito Santo trouxe algo à minha consciência muito clara. E eu entendi que se eu não tiver vida de intimidade com Deus, não existe pastor. Não existe, irmãos. O dia que a igreja me impedir de me relacionar com meu Deus, a igreja está impedindo que eu seja pastor. Porque o que me faz pastor é a intimidade que eu tenho com meu Deus. O que me dá condições para subir nesse púlpito é a intimidade com Deus. Isso tem que acontecer na música, isso tem que acontecer nos ministérios da igreja, em todas as circunstâncias, em todas as áreas. O que te faz lecionar uma escola bíblica dominical não é a sua capacidade intelectual apenas. Precisa nascer de uma vida de intimidade com Deus. Porque senão não há dom. E os dons são liberados pelo Espírito de Deus para a edificação da vida da igreja. Se fosse apenas conhecimento, Deus não liberaria os dons do Espírito Santo sobre a igreja. São dons que vêm pela intimidade com Deus. Davi foi perdendo isso, foi distanciando-se de Deus. E o versículo 11 traz uma notícia terrível para Davi, que diz assim: por isso o Senhor disse a ele, já que você não tem cumprido a sua parte na aliança e não obedece mais às minhas leis, eu vou tirar o reino de você e da sua família. Presta atenção, querido. A promessa lá em Davi era qual? Se você obedecer tudo que eu mandar, o reino será eterno na sua família. Mas depois se desviar de Deus, o Senhor diz, já que você não tem cumprido a sua parte, eu tirarei o reino de você e de sua família. Não se distancie de Deus, para que você não perca as promessas de Deus na sua vida. Não deixe que as coisas desse mundo seduzam você. Querido, eu vou repetir uma coisa que Deus tem me levado a pensar de forma profunda. Busque intimidade com Deus. Busque uma vida devocional com Deus. Busque um relacionamento com Deus. Busque crescimento espiritual para que você possa dizer que você é um servo do Senhor Jesus. Quando nós não temos isso, irmãos, nós não podemos dizer que somos amigos de Deus, porque Ele vai dizer que meu amigo é aquele que ouve a minha palavra e as põe em prática. Vocês serão meus discípulos se vocês fizerem o que eu vos mando. Não é isso?
se vocês fizerem o que eu vos mando. Querido, como é que está a sua vida? Davi deixou-se seduzido pelas mulheres que ele tinha, e elas o afastaram de Deus. E Davi cometeu coisas terríveis. Ele não só apenas deixou de adorar o Senhor, mas ele começou a levantar altar a outros deuses. Problema quando nós, sem nos dar conta, começamos a levantar altar a outros deuses. E muitas vezes, os deuses que nós levantamos dentro dos nossos lares, às vezes somos nós mesmos. Nós queremos tudo para nós, tudo sou eu. A igreja precisa atender o que eu quero, minha família precisa olhar para mim e responder o que eu quero. Tudo tem que ser para mim, e começamos a viver um cristianismo de egocentrismo. Se não tiver do jeito que eu quero, eu estou de mal com todo mundo, eu não estou bem com ninguém. Às vezes nós pegamos o consumo e transformamos ele num Deus. Isso se torna um tormento dentro dos nossos lares, porque nós tornamos a nossa família oprimida por causa de um consumo desenfreado que nós não controlamos mais. E aí a nossa vida financeira se torna um desastre. Às vezes eu não consigo mais nem olhar para a palavra de Deus, porque a minha cabeça não se desliga do WhatsApp e outros zap mais que tem por aí. Às vezes, queridos, a televisão tem consumido o único tempinho que você teria para dar para Deus. Eu não sei, querido, o que tem, mas eu sei que o texto diz que essas mulheres seduziram Salomão, seduziram Salomão, e ele perdeu as promessas que Deus tinha para a vida dele. E eu quero, nessa noite, desafiar você a pensar nisso. Tem alguma coisa que tem seduzido você para longe do Senhor? Tem alguma coisa que tem levado você para longe da vontade do Senhor? Às vezes nós não precisamos nem começar tão bem como Salomão, mas o que importa é terminarmos bem. Presta atenção no que eu vou repetir. Talvez, ou o importante, não é começar tão bem, mas é terminar bem. Por isso, se as coisas vão mal na sua vida, é tempo de começar a consertar. Diferente do filho Salomão, parece que o reinado de Davi seria um desastre, porque ele começou no meio de uma turbulência terrível, tudo dando errado. Deus chega para o cara e fala que ele vai ser rei. Ele passa um período enorme de perseguição de Saul. Saul queria matar Davi a todo preço. Deus já tinha, falado das promessas na vida dele. De repente ele assume uma parte do reinado. Ele tem que guerrear para conquistar a outra parte do reino. Uma batalha terrível. Depois ele tem que enfrentar um monte de batalha. Tem que enfrentar suas próprias lutas interiores, seus desejos da carne. Davi foi um cara cheio, porém Davi, diferente do que Salomão fez, ele se quebrantou e se arrependeu. O texto diz que Salomão não se arrependeu. Veja o texto. Versículo 9. O Senhor ficou muito irado com Salomão por ter se desviado do Senhor, Deus de Israel, que havia aparecido a ele por 2 vezes, a fim de adverti-lo, especialmente a adoração a outros deuses. Porém, Salomão não obedeceu. Presta atenção, querido, eu vou repetir. Deus, por 2 vezes, apareceu a Salomão para advertir ele do erro. E o texto diz que Salomão não deu ouvido o quê? À voz do Senhor. Por isso, se alguma coisa tem hoje, o Senhor tem trago alguma coisa no teu coração que tenha
tem seduzido você. Talvez hoje seja o tempo em que Deus vem para divertir você e para que você faça como Davi, quebrante seu coração na presença de Deus. O que foi daqueles dois diferente um do outro? Não é que Davi não tivesse cometido erro, mas é que Davi se quebrantou na presença do Senhor. Ele diz: Senhor, eu sei que o que agrada ao Senhor é um coração contrito e quebrantado na sua presença. Feche seus olhos, irmãos, fale com Deus. Ore ao Senhor nesse momento. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Que no silêncio você possa encontrar a voz de Deus falando no seu coração. Deus, nós não queremos, ó Deus, viver longe do Senhor, e nem queremos, Pai, levantar altares enganosos, mas que o coração, ó Deus, da tua igreja seja o verdadeiro altar do Senhor, que o coração dos teus filhos, Pai, seja o lugar onde nasce o verdadeiro culto ao Senhor. Que na intimidade da vida de cada um, Senhor, no apagar das luzes, o Senhor possa encontrar o verdadeiro culto, o Senhor possa encontrar a verdadeira adoração. Em diferentes dias que vivemos, Pai, sejam eles dias bons ou dias ruins, mas que o nosso ser possa se render ao Senhor, Pai. Deus, que o Senhor derrame um avivamento no meio da tua igreja, mas um avivamento, ó Deus, de quebrantamento de vidas no teu altar, para que o seu candeeiro não venha sair do meio de nós, Pai, para que a tua presença, ó Deus, para que a tua Shekinah seja presente na vida da tua igreja, Deus. Deus, desperte essa igreja para a intimidade contigo, Senhor. Aqueça os nossos corações com teu Espírito, e que onde houver uma brecha de pecado em nós, o Espírito Santo possa fechar essa brecha, Pai. Traga, ó Deus, ao nosso entendimento, ó Deus, aquilo que precisa ser fechado como brecha, para que nós não sejamos destruídos, ó Deus, e não possamos terminar as nossas vidas longe, distante do Senhor, depois de termos caminhado longos dias na tua presença. Ó Deus, abençoe as famílias reunidas neste lugar, abençoe cada pessoa, dê uma semana abençoada aos teus filhos, e que em todo tempo o Senhor faça presente na vida de cada um. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.